Olá, meus queridos irmãos, paz e graça, voltei de novo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, 18ª parte, Diabo, Homem e um ser espiritual que existiu de Adão até o juízo. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Estava lendo Apocalipse 13, que vocês possam ter um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Nós estamos agora falando sobre a atuação do ser espiritual no Império Romano, que esse ser espiritual atuou na visão do quarto animal, que ele foi chamado de antiga serpente, dragão, era antiga serpente, virou dragão. Com os tempos, com os milênios passados, desde a criação de Adão e Eva. Então nós estamos aqui decifrando esse conhecimento, mostrando que a existência desse ser espiritual estava lá no antigo mundo. E eu quero ler agora no capítulo 7, para nós voltar ao Apocalipse, e diz assim, capítulo 7, versículo 7, de Daniel. E depois disso continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, uma boca que falava grandes coisas. Estava na visão, Deus há muitos séculos para frente, antes do anticristo, Deus já tinha revelado a Daniel o anticristo, e que tinha revelado a Daniel também a vinda do Filho do Homem, nessa visão. Então, nós temos, como eu já falei, na parte 17, 10 chifres nesse monstro, e temos um chifre que é menor, que derruba 3 dos primeiros chifres. Como ele derruba, ele quebra, ele fala, ele tem uma aparência, o chifre é figuras, é metáforas. Preste atenção, chifre representava reis, diademas, poder, que eles iam governar sobre a cabeça. Então, a besta revelada a João é a mesma besta revelada a Daniel. Então não tem como aqui falar que o livro do Apocalipse foi inventado por Roma, foi criado por Roma. Porque se o livro do Apocalipse foi criado por Roma, também Daniel foi, que eles chamam de Torá, os livros toráticos, os 5 primeiros livros da lei que acreditam nos profetas e tal. Mas esse é outro assunto. E Apocalipse agora, vamos lá na frente, Apocalipse, capítulo, eu já li o capítulo 13, na parte 17. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo de número 12 agora. Vamos ver o que diz. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E essa estava grávida, com dores de parto, e gritava com ansiar e dar à luz. Então, a mulher é perseguida, a igreja aqui é a igreja que existiu, representada na pessoa de uma mulher, representada para os hebreus, aquela raça hebreia é representada através de Maria. E para a igreja que existiu, que acreditou na mensagem, é representada como mulher. Então está ali duas classes de pessoas, igreja e hebreus convertidos, falando assim, a igreja. Os irmãos estão entendendo? Então
diz que houve uma perseguição dos filhos carnais e dos filhos carnais sobre os filhos espirituais, que foi representada dragão, enquanto os filhos espirituais, a mulher vestida debaixo do sol, com seus pés uma coroa de 12 estrelas que representava as 12 tribos de Israel. E ela estava grávida. Olha, quando diz que ela estava grávida, é que ia ser gerada nela os filhos espirituais. Meu irmão, eu estava aqui lendo isso, que as próprias tribos de Israel, delas ia nascer os filhos espirituais. Estava dizendo que existiam os filhos carnais, mas agora ia existir os filhos espirituais. E que o dragão estava ali perseguindo os filhos maus, estava ali perseguindo através do ser Satanás. E diz que debaixo dos seus pés é o sol, representava a luz de Deus, né? A luz de Deus, a proteção de Deus. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Então, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Você está entendendo? 7 cabeças. O império foi representado no Leviatã, um animal extinto, que atrás desse império representava-se um dragão. Era Satanás, meus irmãos, não tem como mudar isso. Era Satanás, que tinha 10 César, que não tinha chegado ainda ao reinado. É a visão de João, que ia colocar diademas, ia dar poder para eles. E tinha 7 cabeças, tinha 7 reis, tinha 7 César, que era mais poderoso do que os 3, que era 10. E os 7 eram Caio Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Este era o 7. Este era o 6 da dinastia augustiana, e o 7º era Vespasiano. Caio, Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Vespasiano. 7 cabeças, 10 chifres. Quem era os 3 chifres que representado que o anticristo ele derruba? Foi o ano chamado o ano dos 3 imperadores. Quem foram esses 3 imperadores que reinaram por pouco tempo? Que fizeram, eram generais e passaram a ser imperador? Galba, Óton e Vitério. Então nós temos aí 10 reis, 10 chifres e 7 cabeças. Então nós temos 10 reis, um chifre que levanta no meio deles e derruba os 3, que é representado ali na visão de Daniel 7, como ali na visão de Daniel é representado como o rei Nabucodonosor, que foi derrubado, que era mais forte que o rei Nabucodonosor porque era o anticristo. Derrubou ali o Ciro Grande, ou Artaxerxes, ou Dário, e derrubou o Alexandre o Grande, na visão de Daniel. Aqui, já em Apocalipse, ele está mostrando que este chifre anticristo, chamado Nero, ele derruba os 3, Galba, Óton e Vitério. Vamos prosseguir. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, vermelho porque é vida. Ele estava se alimentando de vidas, de ímpios, de almas, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas, e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, ele enganou os filhos
espirituais. Enganou ou não enganou? Enganou. E disse que levou a terça parte das estrelas, filho de Deus, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando a luz, o tragasse o filho. Está falando agora do nascimento de Yahushua. Está falando do nascimento de Jesus. É a visão de João. Nós conhecemos que o ser espiritual Satanás que existiu quando Jesus nasce, a história diz que Herodes é possuído pelo dragão. Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, não é isso? Tinha uma atuação desse ser ou não tinha, Fernando? Tinha. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi levado, arrebatado para Deus, que ele veio de Deus. Então, eu estou lendo o livro do Apocalipse aqui para nós entender mais a atuação do ser espiritual que existiu de Adão até o juízo de Deus. As revelações estão mostrando isso. É só nós ler o livro do Apocalipse, nós ler o livro de Ezequiel, Zacarias. Tudo tem revelações. E está mostrando esse ser espiritual atuante. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, os 10 reis. Agora eu quero ir aqui, para não ficar muito longa a gravação, eu vou mostrar a vocês que João viu também. Capítulo 17 de João está falando da queda da Babilônia. Apocalipse 17. A Babilônia aqui era a própria Jerusalém que se corrompeu com a besta. A besta era o Império Romano. Então o ser espiritual, ele corrompeu até aqueles que eram filhos espirituais, sim. Ele corrompeu. Por isso Jesus disse, até aqueles que é escolhido, cuidado, enganaria até os próprios escolhidos. Olha só o que João diz. Capítulo 17, versículo de número 8 em diante. 17 do capítulo 9 em diante. Apocalipse 17, do 9 em diante. Aqui o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aqui não está dizendo que é lá na visão de João, os futuristas, os exegese. Aqui não está dizendo que são as colinas que estão lá, os montes que estão lá hoje em Roma. Aqui está falando da Roma que existia. Os montes estava se referindo a poder. Que cada monte, o imperador tinha poder. Era o território dele. O monte de Caio Júlio César, o monte de Augusto, o monte de Tibério, o monte de Calígula, o monte de Cláudio, o monte de Nero e o monte de Vespasiano. Venha comigo. Aqui o sentido. Olha, a besta que vive... olha o que diz isso aqui. Aqui o sentido, que tem a sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Qual era a mulher que estava sentada sobre esses poderes, esses montes? Jerusalém. Corrompeu. A mulher era Jerusalém. Estava aliada, unida com o Império Romano. Versículo 10. E são também 7 reis. Entendeu? Pegou? 5 já caíram. Vírgula. 5 já caíram. Quem caiu, Fernando? Quem caiu? Caio Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula,
Cláudio. 5, é isso? Confere aí, meus irmãos. Confere certinho. Vamos lá. 5 já caíram. É a visão que João teve. Não é o Fernando que está interpretando, nem forçando a interpretação. É a visão. Também quero dizer aos irmãos estudiosos, teólogos, que estão aqui nas plataformas digitais, ensinando que foi o império de Faraó, que foi o império dos assírios, o império da Babilônia, a Pérsia, a Grécia. Não foi. Isso é equívoco. Está falando de reis, não está falando de império. 5 já caíram. E ele diz, prossiga comigo, Fernando. E são também 5 reis. Já caíram, 5 já caíram. E um existe. Quem existia na escrita, na visão de João, quem estava presente, quem estava vivo lá? O anticristo, o Nero. O Nero era o 6º. Ele estava lá. No ano 54 começa o incêndio de Roma. Isso aqui está sendo escrito antes do ano 64, desculpe. Está escrito antes do ano 64. Porque ele diz, ainda um existe. Isso aqui está lá no ano 55, 56, o Apocalipse sendo escrito, a visão, na ilha de Patmos. Ou então ele pode ter escrito depois dos acontecimentos. Os irmãos estão entendendo? Mas não depois do ano 100. Os irmãos estão entendendo? Tudo antes do ano 70. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. O outro ainda não é vindo. Quem é que não tinha vindo ainda? Quem que tinha que vir? O outro ainda não é vindo. Qual que era o outro? O 7º, o 8º e o 9º. Prestou atenção, meus irmãos? É sabedoria do alto. É revelação da visão de João na ilha de Patmos. Diabo, homem, e um ser Satanás espiritual que existiu. Esta é a série. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Qual era o pouco de tempo na visão de João? Era o ano chamado um ano de 3 imperadores. O ano dos 3 imperadores. Que era fora da família Flaviana e que era fora da família Augustiana. Porque a família Augustiana, o último da família foi o Nero, o anticristo. Por isso o último. Ele reina em Roma 13 anos. É o ano que ele reina. Ele tem 13 anos de governo de imperador. Ele diz que e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, era Nero, que existia. O outro ainda não é vindo. Quem era? Quem era que não era vindo? O 7º, o 8º e o 9º. E quem era o 7º, o 8º e o 9º? Era o chamado, na história do ano, dos 3 imperadores que foram Vitério, Galba e Otton. E diz ainda, versículo 11, e a besta que era, e já não é, ela também é o 8º. Ela é o 8º, ela prossegue no intento do mal. Prossegue. É o 8º e é do 7 e vai à perdição. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis. São 10 reis. Não são 10 impérios, exegeses, teólogos. São 10 reis. É bem claro. São 10 chifres de Daniel, a 4 animal diferente de todos. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, Vitério, Otton e Galba
eles receberam, não tinham recebido o diadema, o poder de reinar, mas receberam com o Império Romano por 1 hora. E essa 1 hora foi aquele ano dos 3 imperadores. E esse tem o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Tinha o mesmo intento. Intento era o intento do Satanás, o ser espiritual, para destruir. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, vencerão. E os que estão com ele se chamam os eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações, línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada, nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Era a própria Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo da lei. Lá estava todo mundo acreditava, todo mundo sabia dos hebreus, das 12 tribos, e era a mulher, era a Jerusalém, era a prostituta do livro do Apocalipse, aonde muitos não aceitam, porque se corrompeu com a besta, se corrompeu e foi alimentada pelo ser chamado espiritual, Satanás. Os irmãos estão entendendo? Então esta é a interpretação da Bíblia, meus irmãos, não é a minha interpretação. Então eu vou ficando por aqui nessa 18ª parte. Já falei a vocês que o ser espiritual atuou através do monstro chamado Império Romano, alimentando, matando, usou o anticristo, um imperador desses 7 cabeças da besta. Ele atuou totalmente. Em 64, matou, colocou na estaca, queimou vivos, arrancou as costelas das suas costas. Mas no Apocalipse 20, vamos chegar lá, ele foi destruído para sempre. Ele deixou de existir. Então nós aqui já entendemos que chifres era reis, 10 reis. Apocalipse 17, 5 caíram, um ainda existe. Mas o 7º, o 8º é o mesmo, vai prosseguir com o mal para destruir Jerusalém. Então tá aí os nomes desses homens ímpios que praticaram impiedade, que se consideraram deuses, que eram chamados de deuses, os Cáser, mas foram destruídos. Tá bom, meus irmãos? Eu volto com a 19 parte e a 20 eu termino essa série. Termino essa série falando a você agora da estátua de Nabucodonosor, o sonho, a revelação de Daniel. Tá bom, meus irmãos? Um abração a todos, paz e graça.